Amados irmãos e irmãs, bom dia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Uma alegria, um privilégio estar com vocês nessa manhã. Sempre tivemos, ao longo do tempo, a oportunidade de conviver com os pastores dessa igreja. Lembro com saudade do querido pastor Murilo Cassete, que sempre foi uma referência para a Convenção Batista Mineira, para esse estado. Posteriormente, pastor Jackson, meu amigo, meu colega, estive recentemente com Jackson lá em Divinópolis, onde ele está residindo. Pastor Jeremias foi meu colega de turma no Seminário do Sul, um amigo muito chegado, um pastor de um coração gigantesco. Louvo ao Senhor. E hoje os irmãos têm sido abençoados com a vida do pastor Juan, sua esposa, sua família, e temos certeza de que as bênçãos que sempre estiveram presentes na vida dessa igreja continuarão nesse novo tempo, com esse novo ministério. Obrigado, Timóteo, pela apresentação. Aliás, uma coisa boa que eu tenho aprendido na vida, meus irmãos, é ter amigos. Os amigos sempre falam bem da gente, né? Obrigado, Tim, que Deus te abençoe. Obrigado, pastor Juan, pelo convite. Privilégio de estar com os irmãos. Queridos, eu quero convidá-los para a leitura da palavra de Deus. Se os irmãos desejarem, vamos ficar em pé para lermos dois textos bíblicos. Primeiro texto, na carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 1. Estou revendo aqui também algumas ex-ovelhas, apesar que tem um pastor que diz que ovelha nunca deixa de ser, né? É sempre, né? O Whindersson e outros que aqui estão. 1 Pedro capítulo 1, versos 14 a 16. Diz assim a palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Outro texto, carta aos Hebreus, capítulo 12, apenas o verso de número 14, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amado Deus, bendito Pai, louvado, engrandecido seja o Teu nome, Pai. Te agradecemos por esse novo dia que o Senhor nos proporciona. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos na casa do Senhor, usufruindo da Tua presença, Pai. Te agradecemos pela primeira igreja batista dessa cidade. Te louvamos e te agradecemos pela vida do pastor Juan, da sua família, pelo ministério que os Teus servos estão exercendo aqui nessa igreja. Que ele seja cada dia revestido da unção do Espírito Santo do Senhor, para ministrar ao Teu povo, a fim de que o nome do Senhor seja honrado e glorificado, a partir dessa casa, a partir da membresia dessa igreja. Abençoa-nos, ó Deus, e fala o nosso coração. Suplicamos, ó Deus, que a voz a ser ouvida nesse instante seja a voz do Teu Santo Espírito no coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, irmãos. Quando no seminário tive a oportunidade de conviver durante algum tempo com o pastor Valdomiro Mota, que foi missionário dos batistas brasileiros na Bolívia, em Santa Cruz la Sierra, e ele sempre compartilhava conosco a sua experiência no campo missionário. E dentre as muitas experiências, uma delas eu me lembrei para compartilhar com os irmãos nesse início da nossa reflexão. Ele nos contava que havia uma senhora naquela igreja que em
todos os cultos, culto de oração e os cultos dominicais, ela sempre tinha um pedido, um único pedido: pastor, ore pelo meu marido. Irmãos, ore pelo meu marido. O marido não era crente, não era convertido, e ela então estava sempre clamando para que Deus pudesse tocar no coração do seu marido e ele viesse a experimentar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Um certo dia o pastor Valdomiro nos conta que estava caminhando em uma daquelas ruas, encontra com o esposo daquela irmã e aproveitou a oportunidade para cumprimentá-lo e diz: olha, sua esposa é membro da nossa igreja, é uma santa mulher. Ela participa de todas as atividades da igreja e ela tem uma preocupação muito grande com o Senhor. Ela sempre está pedindo orações pela sua vida. Quando ele disse aquilo, aquele senhor interrompeu o pastor e disse: pastor, essa santa mulher que o senhor está se referindo é a minha esposa? O senhor não conhece essa santinha, pastor? E começou a contar então que ela, como era o comportamento dela em casa. O pastor ficou em um constrangimento muito grande. Domingo seguinte, aquela senhora estava na igreja, ele chama a senhora ao gabinete para uma conversa, diz: irmã, que decepção, fiquei constrangido, fui conversar com seu esposo, falar que a senhora está sempre orando, intercedendo por ele, mas ele me disse coisas terríveis a respeito da senhora. Ela ficou triste com aquilo, disse: pastor, infelizmente. E o pastor disse: se você quer ganhar o seu marido para Cristo, você tem que mudar o seu comportamento, a sua vida. E um dos conselhos que o pastor Valdomiro disse que deu àquela mulher: a partir do próximo domingo você não vem mais à igreja, você vai ficar em casa, você vai cuidar do seu marido, a comida gostosa vai fazer para ele, vai fazer tudo para agradá-lo, e se ele perguntar se a senhora não vai à igreja, ele diz: não, meu pastor disse que eu tenho que ficar em casa cuidando de você. Meio aborrecida, porque ela gostava e amava a igreja, queria estar na igreja, mas acabou seguindo o conselho do seu pastor. Do primeiro domingo, e o marido: você não vai à igreja? Não, não vou não, porque meu pastor disse que eu tenho que ficar em casa cuidando de você. E foi assim no segundo domingo, no terceiro domingo, depois de uns 4 ou 5 domingos, o marido disse: olha, quem está querendo ir à igreja agora sou eu gostei daquele pastor. E foi à igreja. E o Valdomiro disse que a partir dali ele começou a frequentar a igreja e veio se converter e se tornar um crente no Senhor Jesus Cristo. Mas disse ao pastor, naquele dia em que ele tomou a decisão lá de Jesus Cristo: pastor, hoje sim, o senhor pode dizer que eu tenho uma santa mulher em minha casa. Mudança de comportamento. Meus irmãos, quando nós abrimos a palavra de Deus e vemos essa exortação que Pedro, o apóstolo Pedro faz, se referindo ao livro de Levítico: sede santos, essa não é uma mensagem simpática, não é uma mensagem desejada por todos nós nos dias de hoje. Aliás, na verdade, nenhum de nós gosta de ser chamado de santo, né? Se alguém chega para a gente: seu santo, a gente vê isso como uma ironia, e a gente não quer ser chamado, mas deveríamos. Em nossas igrejas, meus irmãos, de modo geral, quase mais não falamos sobre santidade. Temos, na verdade, em nosso contexto hoje, uma grande ilusão sobre o conceito de ser livre. E muitos acreditam que ser livre é fazer o que quiser da própria vida. E por isso, quando se fala em santificação, santificação soa como impedimento à liberdade. Santificação soa como um impedimento, uma barreira à alegria. Santificação soa como uma dificuldade para que a pessoa se encontre e tenha uma felicidade plena na sua vida. Mas que erro, meus irmãos. John Stott, no seu livro Discípulo Radical, ele aborda algumas tendências que ameaçam a igreja cristã evangélica em nossos dias. Ele fala sobre pluralismo, materialismo, relativismo, ético e narcisismo. Eu acrescentaria o que Stott disse, lembrando de uma palavra do grande pastor no passado, Dietrich Bonhoeffer, quando falava sobre a graça barata, ele disse que, infelizmente, graça barata é a pregação do perdão, arrependimento, do batismo sem disciplina na igreja,
comunhão sem conflito, acrescenta, graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, graça sem a santificação. Parece estar fora de moda, mas a palavra de Deus não muda, ela é eterna. Os valores, os princípios aqui estabelecidos, ele permanece por todo o tempo e por toda a eternidade. Então não podemos fugir desse tema. A única maneira, meus irmãos, de resistirmos a todas essas ameaças que pairam sobre as igrejas cristãs evangélicas é o inconformismo, ou seja, não nos moldando à forma do mundo, não nos moldando à cultura ímpia e, sobretudo, nos rendemos à palavra de Deus. Lemos há pouco Romanos capítulo 12, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente sabe esse versículo, coisa salteada, até dando cambalhota, a gente é capaz de recitar esse versículo. Sabemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas não observamos com certo cuidado, com certo temor, o que diz o restante do texto. Não nos amoldando à cultura, ao jeito de ser desse século, não nos conformando. Um pequeno livro dos puritanos, talvez lá para o século 17, 16, 17, chamado A Visão do Vale, traz uma oração muito interessante. O autor daquele livro, orando, diz: pois se eu não andar santamente diante de ti, como posso ter certeza da minha salvação? Se eu não posso andar santamente diante de Deus, como é que eu posso ter certeza do meu relacionamento com Deus? Meus irmãos, eu creio que essa é uma boa pergunta, merece uma reflexão da nossa parte. Se não andamos com uma vida de santidade em Deus, como podemos ter certeza da nossa salvação? Eu penso que esse texto que lemos de Hebreus capítulo 12, verso 14, responde a essa pergunta de uma forma muito firme. Quando diz seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Talvez alguém possa dizer, mas pastor, isso é radical. E de fato, se a gente pensa que radical vem de raiz, eu entendo que o crente radical é aquele que se agarra às raízes, sendo íntegro, sendo verdadeiro em seu compromisso com a fé cristã, sendo comprometido com os valores, os princípios da fé cristã e, obviamente, buscando ter uma vida semelhante ao seu mestre e Senhor. É isso que significa ser discípulo. Aquele que ouve, aquele que entende, aquele que aceita e aquele que segue os ensinos e o exemplo do seu mestre. Diante disso, meus irmãos, o que diz a palavra de Deus? E eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns aspectos que merecem, entendo, a nossa reflexão. E a primeira delas é que ver Deus deve ser o objetivo final de todo crente. Ver Deus deveria ser e deve ser o objetivo de cada um que crê em Jesus Cristo. E penso que todos os crentes no Senhor gostariam de ver a Deus. Gostariam de contemplar seu rosto, gostariam de deliciar com sua presença. Todos nós desejamos. Se não desejamos, deveríamos desejar. Abrimos a Bíblia e encontramos Jó, aquele contexto de tanto sofrimento, de tantos questionamentos, sem entender o porquê vivia aquela situação. Ele expressou o seu desejo de ver Deus. Moisés, também em um momento crítico na vida do seu povo, ali no deserto, pediu para ver a glória de Deus, que nada mais é o próprio Deus, a presença do Senhor. Filipe, evangelista, pediu a Jesus: mostra-nos o Pai. Mas Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, ainda não me conheceis, quem vê a mim, vê o Pai que me enviou. Bendito esse desejo de ver a Deus, meus irmãos, todos nós. Aliás, eu estranhei, pastor Juan, quando me deparei com um livro de John Piper, que tem como título Quando Eu Não Desejo Deus. Pela capa do livro, pelo título do livro, fiquei me perguntando, será que tem alguém que não deseja Deus? Mas parece que quando a gente olha para lá fora, infelizmente, é verdade.
Voltando ao texto de Hebreus 12, 14, ninguém verá a Deus. O autor desse texto, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, não está dizendo, sem a santificação você não será abençoado. Não está dizendo, sem a santificação você não viverá para sempre. Não está dizendo, sem a santificação você não obterá uma mansão no céu. Não. Hebreus 12, 14 está dizendo, sem a santificação, ninguém. E quando diz ninguém, está se referindo a mim, a você, a todos nós. Sem a santificação, ninguém estará na presença do Senhor. A santificação, queridos irmãos e irmãs, tem em si um duplo significado. É a separação do pecado e da contaminação e consagração a Deus. Separação do pecado, da contaminação e uma dedicação, uma consagração a Deus. Lembro quando pastoreava Barro Preto, há muitos anos atrás, um senhor frequentava aquela igreja dominicalmente. Estava lá domingo de manhã, domingo à noite, às vezes no culto no meio da semana também, mas nunca tinha feito uma decisão lá de Cristo. E um dia eu tive a oportunidade de sentar com ele, conversar e orar com ele, ler a Bíblia, e ele me ouviu com muita atenção, mas no final da conversa ele disse assim: pastor, eu não desejo me comprometer com a igreja, não quero não, basta eu vir aqui, ouvir os sermões, estou sendo muito abençoado, estou sendo edificado. Pastor, se Deus me arranjar um lugarzinho na cozinha do céu, está bom demais para mim. Eu fico pensando, irmão, se não há muita gente no tempo de hoje que pensa dessa maneira. Se Deus me arranjar um cantinho no céu, mesmo que seja distante dele, está bom. Mas não está bom, meus irmãos. Porque Deus nos criou para a comunhão, para o relacionamento. Deus tem prazer em estar conosco. E a prova maior desse prazer de Deus, de ter todos nós junto dele, foi ter permitido que o seu próprio Filho Jesus Cristo desse a sua vida, morresse em nosso lugar, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós tivéssemos uma vida santa, e Jesus se santificou por nós. Então nós temos que almejar ver Deus, um relacionamento íntimo com Deus, para viver com o Senhor por toda a eternidade. É triste pensar, meus irmãos, que muitos cristãos não entendem isso. Mas se você abrir as Escrituras e olhar para as Escrituras, você vai ver que tudo está lá. Mateus capítulo 5, verso 8, naquele famoso sermão, que a gente chama o sermão do monte, ou das bem-aventuranças, está lá no verso 8, bem-aventurados puros de coração. Os irmãos se lembram do restante do texto? Porque eles verão a Deus. Bem-aventurados. Eu me lembro do meu professor de grego, pastor Juan, pastor Brodos, que ele dizia o seguinte: a melhor tradução para a expressão bem-aventurado seria: bem-aventurado é aquele que está em condições de receber os parabéns de Deus. Então, está em condições de receber os parabéns de Deus, a aprovação de Deus, diz o texto, é aquele que tem o coração puro, esse verá Deus. Na primeira carta de João, capítulo 3, versos 2 e 3, o apóstolo diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia, sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Mas aí Hebreus diz: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. A falta de desejo de ver Deus é consequência do pecado, que nos cegou para uma quão gloriosa e gratificante será a presença de Deus. Em Gênesis fala sobre o primeiro casal criado pelo Senhor, Adão e Eva. Quando pecaram, o que aconteceu de imediato? Procuraram se esconder de Deus, tiveram vergonha da presença do Senhor. Olha, todos os dias, que momentos gloriosos aqueles,
em que o Criador vinha ao encontro da sua criatura. Imagino, não sei se é possível a gente imaginar, que glória, que momento maravilhoso, happy hour, um momento feliz. Mas quando houve o pecado, quando houve a contaminação, a impureza chegando ao coração daquele casal, e a primeira coisa, já não queriam estar na presença de Deus e procuraram se esconder. Não por acaso abrimos a Bíblia e encontramos o apóstolo dizendo: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, afastados estão da presença de Deus, porque Deus é santo. Eu fico pensando, meus irmãos, que há tantas coisas nesse mundo que a gente gostaria de conhecer, de ver de perto. Eu me lembro que um dos sonhos que eu tinha era ir a Jerusalém, conhecer Israel. E fui a primeira vez, fui a segunda vez, fiquei encantado com tudo que vi. A gente que conhece a Bíblia, parece que em cada momento que a gente passa, a gente está andando por dentro da Bíblia, e fiquei encantado, e aquele desejo que tinha foi satisfeito. Mas há tantas outras coisas belas no mundo, as montanhas. O mineiro que nunca foi ao mar, quando vai a primeira vez, se encanta, né? É um impacto visual extraordinário, tantas coisas. Mas acho que todos esses desejos, ou melhor, o desejo de ver Deus deveria ser muito maior do que ver montanha, do que ver mar, do que ver Jerusalém, do que ver... Aliás, hoje umas coisas que as pessoas estão mais desejando é ir a Dubai, né, pastor? e ver aqueles edifícios espetaculares, aquela arquitetura gigantesca, mas muito mais do que isso. Deveríamos almejar em nosso coração intensamente ver Deus. Deveria ser a motivação maior da nossa vida. Afinal, nós fomos criados para a comunhão. Nós fomos criados para o relacionamento pessoal com Deus. Nós fomos criados para viver com Deus por toda a nossa eternidade. Mas, em segundo lugar, diz o texto, sem a santificação, não veremos Deus. Temos que desejar, sim, mas temos que cumprir aquilo que diz a palavra de Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que há algo radicalmente necessário se você quiser ver o Senhor, é a santificação. E talvez alguns perguntem, mas por quê? E a razão é clara, é óbvia, porque Deus é santo, é o que Deus é santo, antes de tudo. Ele é um Deus santo, que significa que Ele é totalmente puro e perfeito, está acima de tudo. O profeta Isaías foi testemunha de primeira mão da santidade de Deus em sua visão descrita em Isaías capítulo 6. E apesar de Isaías ser um profeta de Deus e um homem justo, sua reação à visão da santidade de Deus foi estar consciente dos seus próprios pecados e desesperar-se por estar diante de Deus, por ter visto Deus. Confessou seus pecados, temeu pela sua vida, porque estava diante de um Deus santo. Abrimos Apocalipse e vemos que até mesmo os anjos na presença de Deus estavam clamando: santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso. Diz o texto de Apocalipse que os anjos cobriram seus rostos e os pés com as suas asas, e cobrir o rosto e os pés, sem dúvida, denota a reverência e o temor inspirados pela gloriosa presença de Deus. Até os anjos. Há teólogos que dizem, hoje quando a gente fala de Lúcifer, que o nome não é Lúcifer, como não encontramos isso na Bíblia, era um querubim, que ele tinha como tarefa, como missão, proteger os outros diante da grandeza, do esplendor do próprio Deus. Então até os anjos, até os querubins temem olhar para o brilho, para a grandeza do nosso Deus. E às vezes nós, pobres mortais, pecadores como somos, não temos a consciência dessa santidade de Deus e tentamos levar a vida do nosso jeito.
Mas irmãos, do nosso jeito não funciona. Do nosso jeito não pode agradar a Deus. Do nosso jeito nós não veremos o Senhor. Quando os hebreus, quando na língua hebraica, algo é dito 3 vezes, está dizendo que Ele é o máximo. Então quando a Bíblia diz santo, 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 significa que Ele é o máximo em santidade. No hebraico nós não temos o superlativo, então a gente não encontra Deus é santíssimo. Não existe esse superlativo. Então quando quer dizer que é gigantesco, que é maravilhoso, então se repete: santo, santo, santo. Deus não é só santo, Ele é santo, santo, santo. E porque Deus é santo, em última análise, nada impuro pode permanecer em sua presença, nada. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que não podemos simplesmente continuar vivendo como somos, em nossos pecados, sem comprometimento, sem levar a sério a palavra de Deus. Eu sempre digo que temer a Deus significa levar Deus a sério. Seus pensamentos, seus ensinamentos, seus mandamentos, seus imperativos, temos que levar a sério, não podemos brincar. Se é que queremos, e eu acho que todos nós queremos, ir para o céu e ver Deus. Temos que buscar a purificação dos nossos pecados. Temos que nos render a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessando como o nosso Salvador e levando a Deus a sério. Diz o texto de João: se confessarmos os nossos pecados, 1 João, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se eu tenho o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se nós temos a consciência e a absoluta confiança de que Ele deu a sua vida por nós e que nós podemos chegar em qualquer momento humildemente, reconhecendo os nossos erros, suplicando o perdão dos nossos pecados e consequentemente temos a purificação dos nossos pecados e de toda a nossa iniquidade, então temos que levar a vida a sério, a vida cristã a sério, porque fomos salvos, lavado de todos os nossos pecados e consequentemente aptos para estar no céu, mas a santificação ela tem que acontecer. Então diante disso eu creio que nós podemos dizer: eu não sou santo o suficiente por mim mesmo para ir para o céu, mas Jesus me fez santo quando me salvou. Louvado seja Deus por isso, irmãos. Ele nos purifica, isso é verdade. Então pelo Espírito Santo você verá algumas mudanças em sua vida. Você começará a se tornar santo em sua vida e nas práticas cotidianas. Um outro texto que a gente gosta de recitar muito e sabemos, todos nós sabemos perfeitamente, está lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, né? Que diz aqui: se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura, é um novo ser, lavado e purificado, santo, capacitado pelo Espírito Santo a viver com Deus, a ver Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas do velho homem, todas essas coisas passaram, eis que tudo se fez novo. Se as coisas velhas, meus queridos irmãos, não estão passando e as coisas novas não estão chegando, então há motivos para a gente começar a pensar se de fato estamos comprometidos e se de fato fomos lavados e purificados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando abrimos a carta de João, a primeira carta, é especialmente claro em relação a isso, meus irmãos. E João dá uma série de testes para saber se uma pessoa é realmente cristã ou não. Por exemplo, lá em 1 João capítulo 3, verso 3, ele diz assim: todo aquele que tem esta esperança, a esperança de estar com Ele, a esperança de ver Deus, de viver a eternidade com o Senhor, todo aquele que tem essa esperança nele, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é santo.
Oi? Então, se a esperança está em meu coração, eu creio que deve estar no coração de cada crente em particular. Então diz o texto, quem tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, ou seja, leva a sério os mandamentos do Senhor, procura cumprir a sua vontade, que é boa, que é agradável e perfeita, e ser santo, assim como Ele é santo. Pedro diz isso, sede santos, mencionando o próprio Deus, lá em Levítico, porque eu sou santo, diz o Senhor. 1 João capítulo 2, verso 3, novamente João, nisto conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos, nisto conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e a sua verdade não está nele. Lá no capítulo 3, verso 10, João continua, nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo, aquele que não pratica a justiça não é de Deus, ou seja, aquele que não leva a sério a palavra de Deus, aquele que não leva a sério os ensinamentos do Senhor, aquele que não se compromete com os princípios e os valores do reino de Deus, não podem experimentar a doce, gloriosa comunhão com o nosso Deus, estão impedidos de ver a Deus. Esses e tantos outros versículos, meus irmãos, dizem a mesma coisa. Se você realmente foi salvo e o Espírito Santo está em sua vida, então Ele, o Espírito, fará a diferença em sua vida e começará o processo de torná-lo santo. Você se esforçará em busca da purificação, você guardará seus mandamentos, você praticará a justiça. Fui pastor na primeira igreja batista de Feira de Santana, na Bahia. Eu lembro que em uma certa ocasião, ouvindo a profissão de fé de um irmão, eu lhe perguntei, como é que você conheceu o Evangelho? Como foi que você ouviu a pregação do Evangelho e entregou sua vida a Jesus? E ele simplesmente me disse, pastor, não foi uma pregação que me levou a Jesus Cristo. Não foi ninguém em especial que me procurou e tentou me falar do Evangelho e me convencer para ser um cristão. O que me levou a tomar uma decisão lá, Jesus Cristo, foi a vida do meu vizinho. Aí ele apontou para o vizinho dele que estava ali, e foi uma surpresa para aquele irmão. Ele disse, eu levei mais de 6 meses observando a vida, porque eu ouvia falar que os crentes são diferentes, que o crente tem uma vida com Deus, que o crente é isso, que o crente é aquilo. Eu resolvi observar a vida do meu vizinho, e depois de 6 meses, eu entendi que vale a pena ser um crente em Jesus Cristo. E foi uma surpresa para aquele irmão, não imaginava que durante 6 meses foi observado. Aí eu fico pensando em uma experiência dessa, meus irmãos, lembrando de uma experiência dessa, quanta gente poderia ser alcançada pelo Evangelho, simplesmente observando a nossa vida, ouvindo o nosso jeito de falar, observando o nosso jeito de lidar com as pessoas, a nossa maneira de ajudar o outro. Eu creio que muita gente, sem que usássemos uma palavra sequer, muita gente poderia ser alcançada por Jesus Cristo, pelo testemunho de uma vida transformada. Aí fico pensando, querido, se uma vida de alguém pode ser mudada porque esteve perto de um mero homem mortal, então nossas vidas não serão mudadas se o Deus vivo realmente entrar em nossa vida através do seu Espírito Santo, se não tivermos uma vida santa. Aquele vizinho foi convertido porque observou e o Espírito Santo, diz a palavra de Deus, mora em nós, reside em nós, nós somos morada do Espírito Santo. O que é que nós temos feito da nossa vida com o Espírito Santo presente em nosso viver? Antes de ser chamado para o ministério, pastor Juan, eu trabalhava no setor público federal, irmãos que conhecem lá o sul da Bahia, a CEPLAC. Fui transferido para uma cidade chamada Jitaúna, fica lá próximo da cidade de Jiquié, que é mais conhecida, Ipiaú. Fui com a minha esposa antes na cidade para alugar uma casa. Procurei num lugar, procurei no outro, até que alguém disse, olha, o moço lá da farmácia,
que era conhecido como Carioca. Carioca tem uma casa para alugar. E eu fui então na casa, fui atrás do Carioca, e ele disse: não, eu tenho sim uma casa para alugar. E chamou o garoto dele, o menino, talvez seus 10 anos de idade, leve esse casal até a casa. Nós fomos, entramos na casa vazia, olhamos uma casa relativamente boa, nós gostamos da casa. De repente eu percebi que o menino estava procurando alguma coisa. E eu fiquei curioso, perguntei: o que você está procurando? Ah, que meu pai cria uma serpente aqui, uma cobra aqui. Quando ele disse isso, minha esposa agarrou no meu braço: vamos sair daqui. E de fato, passamos a conhecer tal da cobra. Era uma serpente enorme. Ele guardava lá em um quarto lá, criava aquela serpente lá. A esposa disse: não quero morar aqui de jeito nenhum, vai que essa serpente tem saudade daqui e volta. Aí quando eu lembro dessa história, eu fico pensando, às vezes, irmãos, nós que somos morada do Espírito Santo, pode ser que algum cantinho da nossa vida temos a nossa serpente de estimação. Temos alguma coisa que nos impede que o Espírito Santo tome conta de toda a nossa vida, da cabeça aos pés, em todos os momentos, em todas as situações. Sem a entrega completa, sem a consagração plena, diz o texto bíblico, não veremos a Deus. Isso é radical? Mas é isso que diz a palavra de Deus. É princípio, é valor. É isso que diz o Senhor, diz a palavra do Senhor. Mas, irmãos, há uma terceira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos. A santidade deve ser buscada. Veja o texto que lemos de Hebreus capítulo 12, verso 14. Diz o texto: segui a paz com todos e a santificação. Outra tradução diz: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso é importante. O autor do texto está dizendo que a santidade não é algo que vai acontecer acidentalmente com você, não. Se você vai se tornar santo, será porque você buscou isso, você quis isso, você desejou isso. A palavra buscar, aqui na verdade, é uma palavra bíblica que significa correr atrás. Então, corra atrás, busque, siga, persiga. Aliás, a tradução melhor desse texto seria justamente isso: perseguir. Recentemente, eu creio que muitos irmãos viram na imprensa uma jovem policial chamada Gislaine Silva de Deus, uma jovem policial de 36 anos. Ela prendeu o assassino do seu pai. O crime aconteceu quando ela tinha apenas 11 anos de idade, portanto, há 25 anos atrás. Ela buscou a carreira na Polícia Civil e não desistiu até encontrar e prender o assassino do seu pai, 25 anos atrás. Essa jovem, meus irmãos, teve a determinação de buscar, teve a determinação de seguir, de perseguir, até encontrar o assassino do seu pai. Queridos, o que a Bíblia está nos dizendo é justamente isso. Nós temos que desejar, nós temos que querer, nós temos que perseguir, nós temos que buscar, como a policial Gislaine perseguiu e nunca descansou até encontrar o assassino do seu pai. Aqueles que realmente conhecem Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, devem perseguir implacavelmente a santidade. E como Gislaine descansou depois que alcançou o seu objetivo, nós também descansaremos com a doce presença do nosso Deus. E como é que a gente busca a santidade, queridos? Lá em João capítulo 17, verso 17, naquela oração extraordinária de Jesus Cristo, verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19:
Mais adiante ele diz: eu me santifico a mim mesmo para que eles sejam também santificados na verdade. O Senhor Jesus Cristo ora a Deus por mim, por você, meu irmão, por você, minha irmã, para que sejamos santificados na verdade. Ele diz: a palavra é verdade. Então, se nós queremos uma vida de santificação, se desejamos verdadeiramente ver o Senhor, nós temos que buscar essa santificação. E o primeiro passo é a palavra de Deus. Queridos, nada, absolutamente nada substitui a palavra de Deus. Se buscarmos a palavra de Deus diariamente, ela nos ensinará toda a verdade, ela nos guiará no cumprimento da vontade de Deus, que nós sabemos que é boa, agradável e perfeita. Agora veja, não devemos apenas ler a palavra, só o ler já é abençoador, mas não podemos ler apenas como romance, apenas ler e achar interessante. Nós temos que ler, nós temos que meditar, nós temos que estudar e, sobretudo, aplicar os seus ensinamentos à nossa vida. Paulo diz na sua carta a Timóteo, 2 Timóteo: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando lemos a palavra de Deus, nós somos corrigidos em ações erradas, em palavras erradas, em atitudes erradas, em relacionamentos errados, nós somos instruídos. E por isso que temos que ler a palavra de Deus. E hoje ela tem sido substituída por tantas coisas, meus irmãos, não é? Às vezes nós, durante o dia, nós gastamos horas e horas nos WhatsApps da vida, nas redes sociais, e não temos tempo para nos debruçar, para ler e para estudar a palavra de Deus. Leia a palavra, estude a palavra. E o segundo caminho, coloque-se à disposição do Senhor para servir ao Senhor. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas oportunidades a igreja do Senhor Jesus Cristo nos oferece para o trabalho, né? Quantas oportunidades, nas mais diversas áreas da igreja. Mas sabe o que me impressiona? É que a gente tem tempo para tantas coisas e não tem tempo para servir ao Senhor. Eu não posso, eu não sei. Às vezes me impressiona, pastor, pessoas que têm curso superior, mestrado, talvez até doutorado, mas quando se fala alguma coisa relacionada à igreja, eu não sei, eu não tenho jeito, e as desculpas são apresentadas. Primeiro, quem nos capacita para o serviço é o Espírito Santo de nosso Deus. Eu me lembro que quando Deus me chamou para o ministério, lá em Jitaúna, lá no interior da Bahia, quando eu pensava que toda quarta-feira tinha que pregar, todo domingo tinha que pregar 2 vezes, tinha que fazer casamento, cerimônia fúnebre e tantas outras coisas, eu quase que desisti do chamado. Eu digo, não vou dar conta. E na verdade não damos conta. É pela graça, pela misericórdia e pela bondade do nosso Deus. Esse Deus que nos chama, que permitiu que o seu Filho sofresse em nosso lugar, que perdoou os nossos pecados, que nos assegurou a eternidade, que deseja que estejamos diante dele para vê-lo face a face. Esse Deus exorta cada um de nós dizendo: sede santos, porque eu sou santo. Então, se você quer ver Deus, eu acho que todos queremos, busque a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Amém? Curve a sua fronte. Obrigado, Pai, por lermos a Tua palavra. Obrigado porque Jesus Cristo sacrificou-se por nós, deu a sua vida, derramou o seu sangue para a purificação dos nossos pecados. Te louvamos, ó Deus. O Senhor nos dá o privilégio, a honra e a glória de usufruirmos da doce presença do Teu Santo Espírito.
E o Senhor ainda diz que um dia veremos face a face, veremos o Senhor como o Senhor é. Que glória, Pai. Mas, Pai, suplicamos que Tu nos perdoes, porque muitas vezes, em muitas circunstâncias, não temos levado o Senhor a sério como deveríamos. Não temos o devido temor ao Senhor, por isso pecamos e nos afastamos, e não buscamos, não seguimos, não perseguimos a santificação como a exigência do Senhor. Que o Santo Espírito Seu nos convença, Pai, para que possamos buscar o Senhor, e com a convicção absoluta de que um dia, mais cedo ou mais tarde, não sabemos, estaremos com o Senhor e veremos o Senhor face a face. Face a face. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Tim.